Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o relevo? Bora pro vídeo! Como muitas pessoas confundem relevo com vegetação, com hidrografia, com clima, nunca sabe muito bem o que é um e outro, eu vou dar um exemplo aqui para vocês assimilarem e não esquecerem nunca mais. Pensem em um bolo. Pensou? Então, assim, como que é esse bolo que vocês pensaram? Ele é um bolo pequeno? Ele é um bolo grande? Ele é redondo? Ele é quadrado? Ele é um bolinho de um andar? Ele tem 2 andares? Ele tem 3 andares? Ele é um bolo de casamento que tem muitos andares? Percebam, assim como o bolo ele pode ter diferentes formatos e ainda ser considerado um bolo, o mesmo acontece com a superfície da Terra, que ela é composta por diferentes formas. Então a gente encontra regiões altas, regiões mais baixas, que é a área à sua volta, regiões que estão abaixo do nível do mar, regiões planas. Então nós dizemos que o relevo é o conjunto de formas apresentadas na superfície terrestre. São as variações entre as partes mais altas e mais baixas da superfície da Terra. A partir disso, nós classificamos então o relevo em alguns grandes grupos. Um desses grupos é o das planícies. O próprio nome já diz, né? Lembra algo plano. Então, as planícies são superfícies geralmente planas. Normalmente têm baixa altitude, ou seja, elas ficam ali próximas ao nível do mar, e são resultantes do processo de sedimentação, que nada mais é do que o acúmulo de materiais carregados pelas águas, então, dos rios, dos lagos, dos mares, do próprio gelo, enfim. Um outro bloco são o das depressões. Depressões são áreas mais baixas do que o terreno à sua volta. E aqui, para não esquecer, eu gosto de associar com a doença depressão. A pessoa que tem depressão, ela é uma pessoa que ela fica mais para baixo, né? Ela tem ali, não tem ânimo, enfim. Para o relevo, a gente traz então essa ideia de que depressão são aquelas regiões mais baixas do que o seu entorno, ou seja, do que aquelas regiões que estão próximas àquela paisagem. As depressões, elas possuem essa formação por motivos diversos. Podem estar relacionados a processos de erosão, que nada mais é do que o desgaste das rochas, ou por afundamentos provocados por falhamentos nas placas tectônicas. As depressões, elas podem ser classificadas em 2 tipos. Depressão absoluta, quando são áreas mais baixas do que o nível do mar, e depressões relativas, quando são áreas mais baixas do que o terreno à sua volta, mas elas ainda assim acima do nível do mar. Normalmente, elas são formadas a partir então de processos erosivos. Um outro tipo então de relevo são as montanhas, que são elevações com mais de 300 metros de altura em relação ao terreno à sua volta. Então, são lugares muito, muito altos. O conjunto de montanhas, ele recebe o nome de cordilheira ou cadeia. Embora eu não vá me aprofundar muito sobre o assunto, é importante que vocês saibam que as grandes cadeias montanhosas, elas são conhecidas como dobramentos modernos. São então formações da era Cenozoica, que é a era geológica mais recente da Terra, e o que é importante que vocês saibam que são montanhas formadas em razão da movimentação das placas tectônicas. Então, ali o choque dessas placas tectônicas é que fez com que surgissem essas cadeias montanhosas. E nós encontramos também os planaltos, que são regiões com altitudes elevadas que apresentam o topo plano ou arredondado, normalmente formado por processos erosivos. Como assim? Normalmente a ação das chuvas, dos ventos, isso faz então com que ocorra um processo de desgaste dessas rochas, dessa superfície, né? E isso faz então com que eles fiquem mais planos e mais arredondados. Então, pessoal, é importante que vocês saibam as principais formas de relevo são planície, planalto,
depressões e montanhas. Não tem uma ordem, tá? Esses são os principais blocos. Mas o relevo ele possui algumas formas com características muito específicas, merecem o nosso destaque e, inclusive, eles recebem nomes específicos. Então, a gente vai conhecer alguns agora. Por exemplo, as chapadas. Chapadas são regiões extensas com altitudes bastante elevadas e que têm o topo relativamente plano. As escarpas, elas podem aparecer nas bordas dos planaltos e elas lembram então um degrau que ele é quase vertical em relação ao solo. A cuesta é um relevo que de um lado nós encontramos escarpa abrupta e no outro um declínio suave, ou seja, é suave de um lado e íngreme do outro. O morro, ele é uma pequena elevação do terreno. As serras, elas possuem formas de cristas e topos pontiagudos, costumam ser bem mais compridas do que largas. E o vale é uma área de baixa altitude, cercada por áreas mais altas. Normalmente são formadas a partir da ação dos rios que causam a erosão no solo. Os vales popularmente são conhecidos por seu formato em V, que são causados então pela ação erosiva na maioria das vezes. E agora uma curiosidade. Qual a diferença entre monte e montanha? Nenhuma. Antigamente, se dizia que montanhas elas eram vistas como um conjunto de montes. Atualmente, o monte ele é assim considerado pela sua forma e não a maneira como ele se formou. Já o termo montanhas, eles são utilizados para designar as áreas originadas por forças tectônicas, ou seja, pelo choque das placas tectônicas que ocasiona a elevação da superfície, ocasionando então as montanhas em si. Tanto é que o Himalaia é a maior cadeia de montanhas do mundo e lá fica localizado o Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo. E agora é que eu quero ver. Vamos treinar? Diz aí para mim quais são as formas de relevo que vocês veem aí. Nessa imagem, a gente tem então exemplos de planaltos, planícies, depressões absoluta e relativa e montanhas. Me diz, qual letra representa cada uma dessas formas do relevo? E aí, pessoal, acertaram? De verdade, eu espero ter ajudado vocês. A gente vai ficando por aqui. Acompanhe os nossos próximos vídeos, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, deixa um like e me escreve ali nos comentários se vocês acertaram. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau!